Audiobook do livro A Realidade Desconhecida, por Seth, volume 1. Seção 889. Mitologia, deuses animais e o crescimento do ego. Início do ditado. Até certo ponto, o desenvolvimento da consciência, como você a entende, segue o desenvolvimento dos deuses através dos tempos. E nessas histórias aparecem os disfarces que o homem poderia ter assumido, bem como aqueles que ele assumiu. Todos os deuses animais sugerem vários experimentos e espécies nas quais a consciência assumiu diferentes formas, nas quais o nascimento da consciência egoísta, como você a conhece, tentou várias áreas de exploração. Havia, por exemplo, diferentes versões de compreensão e atividade homem-animal. De aproximadamente 50 milhões a 30 milhões de anos atrás, havia inúmeras espécies que agora parecem a você ser formas mutantes. A distinção entre homem-animal e animal-homem não era tão clara quanto em seu tempo. De certa forma, a consciência era mais móvel, menos centrada e mais experimental. Essa relação inicial, essa mistura inicial, seria mais tarde lembrada em mitos de deuses em forma animal. Essa variedade existia muito antes de seus paleontólogos perceberem que existia. Havia muitas espécies de animais fabricantes de ferramentas, algumas anteriores à facilidade de fabricação de ferramentas do homem. A consciência conhece todas as probabilidades de realização abertas a ela. Cada espécie carrega em sua psique individual e de massa os projetos de tais realidades prováveis. Esses projetos são biologicamente válidos, isto é, permitem às células o conhecimento pré-cognitivo sobre o qual se baseia o comportamento presente. Isso se aplica não apenas individualmente para que a célula conheça seu padrão futuro, por exemplo, mas, da mesma forma, uma espécie inteira terá inconscientemente o conhecimento de sua própria realização ideal em seu ambiente mundial geral. Conforme especificado, a consciência do ego cresceu. Esses padrões internos, nativos da psique de qualquer espécie, transformaram-se em conceitos, imagens mentais, projeções intuitivas destinadas a dar a direção consciente. Os deuses serviram, então, como estimuladores do desenvolvimento. Aparentemente fora do eu, eles deveriam levar o eu à sua maior área de realização. As imagens dos deuses mudariam conforme a consciência mudava. Os vários conceitos de deuses que caíram no esquecimento, por assim dizer, representam áreas de desenvolvimento que não foram escolhidas em seus termos, mas ainda estão latentes. O totem, por exemplo, é um resquício de uma época em que havia uma comunicação muito maior entre o homem e os animais, quando de fato os homens iam aos animais para aprender, e a partir deles adquiriam primeiro conhecimento de ervas e comportamento medicinal corretivo. Historicamente, parece a você que a humanidade nasceu do tipo indiferenciado de consciência de um animal para a autoconsciência egoísta. Em vez disso, muitos tipos de consciência existiam no período do qual estou falando. Os animais escolheram desenvolver seu próprio tipo de consciência, assim como você escolheu a sua. A consciência animal pode parecer indiferenciada para você. No entanto, é altamente específico, equilibrado no momento, mas tão completamente que em seus termos, passado e futuro, são, em grande parte, sem sentido. A concentração específica, no entanto, resulta em um foco requintado. A consciência do ego perdeu parte desse foco em comparação. Os totens datam da época em que os homens e animais se entendiam antes desse ponto de partida. Espécies físicas que existiam e floresciam naquelas épocas então se tornaram prováveis para você, pois elas não se desenvolveram em seu sistema, mas se extinguiram. Suas relíquias vivas existem nos conceitos de Deus que os encarnaram. De uma forma ou de outra, toda a mitologia contém descrições de outras espécies existentes na Terra em várias formas. Isso inclui histórias de fadas e gigantes, por exemplo. A mitologia fala sobre a arqueologia da sua raça quanto psíquica quanto fisicamente. Havia então espécies de homens menores e maiores, com variadas conexões conscientes com o resto da natureza. Os experimentos maiores envolveram a produção de uma espécie que faria parte da Terra e ainda assim se tornaria co-criadores conscientes dela.
Foram inúmeras considerações, inúmeros experimentos com tamanho, capacidade cerebral, estrutura neurológica e com um tipo de consciência flexível o suficiente para mudar com seu ambiente e também vigorosa o suficiente para explorar e alterar aquele ambiente. A consciência emergente tinha que ter, pelo menos de forma latente, a cobertura mais do que uma simples vida tribal. Seu cérebro já tinha a capacidade de aprender tudo o que precisasse, pois um dia seria responsável pela vida de um planeta. Essa margem de manobra deixou espaço para muitas probabilidades e para muitos erros, entre aspas. Mas a consciência em desenvolvimento tinha que ser livre para fazer seus próprios julgamentos. Não seria programado mais do que o necessário pelo instinto. Foi, no entanto, biologicamente preso à existência terrena e, portanto, destinada a entender sua herança natural. Não poderia se separar muito, então, ou se tornar excessivamente arrogante. Sua sobrevivência estava tão ligada ao resto da natureza que precisaria sempre retornar a essa base. Ele responde a um ímpeto inato para sua própria maior realização e mudará automaticamente de direção em resposta a seus próprios experimentos e experiências. Há grandes mudanças radicais nos conceitos religiosos no exterior em seu tempo, e elas representam o conhecimento inato do homem. Sua consciência, sua psique, está projetando imagens maiores de sua própria provável realização, e estas são vistas em seus conceitos mutáveis de Deus. Fim da sessão. Seção 690. Sexo, os deuses e o ego, Cristo, Deus, o Pai e a história do cristianismo. Início do ditado. Para ser eficaz em seu sistema de realidade, é claro que a consciência deve lidar com especializações. Sobre eles, por assim dizer, os seus, ou unidades de consciência, estão cientes dos diferentes tipos de consciência da qual eles fazem parte. Por sua natureza, certos tipos de organização, comportamento e experimentação excluem outras abordagens bastante válidas, mas diferentes. As UCs, em sua natureza livre sobre toda a matéria, estão familiarizadas com todas essas organizações, de modo que algumas das lições aprendidas por uma espécie são de fato transferidas para outra. Um experimento particular na consciência pode ser realizado por uma espécie, por exemplo, e esse conhecimento dado a outra, ou transferido para outra, onde aparece como um instinto. Aqui será usado como base para um tipo diferente de comportamento, exploração ou experimento. Eu disse que a evolução não existe como você pensa, em qualquer tipo de sequência temporal de uma linha, macaco-homem. Nenhuma outra espécie se desenvolveu dessa maneira também. Em vez disso, há desenvolvimento paralelo. Sua percepção do tempo mostra a você apenas uma fatia de todo o bolo, por exemplo. Ao pensar em termos de tempo consecutivo, no entanto, a evolução não marcha do passado para o futuro. Em vez disso, a espécie está pré-cognitivamente ciente das mudanças que deseja fazer e, a partir do futuro, altera o estado presente dos cromossomos e genes para provocar no futuro as prováveis mudanças específicas que deseja. Acima e abaixo do seu foco consciente habitual, o tempo é experimentado de maneira totalmente diferente e é constantemente manipulada como fisicamente você manipula a matéria. As unidades de consciência, formando a estrutura posteriormente em sua totalidade, formam todos os átomos, moléculas, células e órgãos que compõem seu mundo. Mudanças de terra e alterações de espécies são condições trazidas de acordo com padrões gerais que envolvem todas as espécies ou massas de terra e água em qualquer tempo. Há uma grande organização da consciência envolvida em tais ocasiões. Às vezes, cataclismos criativos, nos quais, novamente, a partir de sua própria informação pré-cognitiva, a natureza produz as situações mais adequadas às suas necessidades. Essa pré-cognição biológica é firmemente baseada nos cromossomos e genes e refletida nas células. Como mencionado anteriormente na seção 884, a atual estrutura corporal de qualquer corpo físico
de qualquer tipo, é mantido apenas por causa das habilidades pré-cognitivas inatas das células. Para si, o futuro é claro, não é experimentado como futuro. É simplesmente uma das condições emergentes de um experiente agora. O agora, praticamente sentido pelas células, inclui então o que você pensaria como passado e futuro, como simples condições de agora. Eles mantêm a estrutura do corpo em seu tempo equilibrado, apenas manipulando-se em um rico meio de probabilidades. Há um constante dar e receber de comunicação entre a célula como você a conhece no tempo presente e a célula como era no passado, ou será. A compreensão da célula salta para sua forma presente. A realidade física de uma determinada célula é o resultado focado de sua existência antes e depois de si mesma no tempo, e pelo conhecimento do passado e do futuro recebe sua estrutura atual. Em um sentido maior, o mesmo se aplica a qualquer espécie. Vocês são seus eus no tempo, então, por causa dos eus que existem antes e depois de vocês no tempo. Em uma base celular isso é verdade. Em termos psíquicos também é verdade. Seus pensamentos e sentimentos são tão reais quanto suas células. Eles também formam organizações. Seus desejos saem de você a tempo, mas em todas as direções. Por um lado, como espécie, seu presente forma seu futuro, mas em termos ainda mais profundos, sua consciência pré-cognitiva de suas próprias possibilidades no futuro ajuda a formar o presente que fará desse provável futuro sua realidade. Em termos físicos, você pode querer uma nova cidade, então agora você começa a renovação urbana. Os arquitetos desenham planos que antes eram sonhos, é claro. Dentro de suas mentes, os preparativos são iniciados, edifícios demolidos. Em termos muito simples, o sonho do arquiteto pode ser chamado de evento pré-cognitivo, inserido de um provável futuro no presente. O planejamento físico realizado está alinhado com o futuro vislumbrado e o concretiza. Em termos maiores, a raça tem planos para si. Somente estes são baseados em um compreensivo e muito mais vasto número dos prováveis problemas, habilidades e condições envolvidas. O Deus reconhecido de um povo representa tal plano psíquico, projetado como um ideal. Será seguido por organizações físicas, estruturas destinadas em um nível diferente para ajudar a alcançar tal evolução espiritual. Como você mora no tempo, no entanto, a imagem de Deus também refletirá o estado de sua consciência como o é, bem como apontará para o estado futuro desejado. O conceito de Deus funcionará como um projeto psíquico e espiritual, exatamente como o plano do arquiteto, só que em um nível diferente. Cada espécie tem dentro de si tais projetos em graus variados, e estes são importantes, pois carregam dentro de si as probabilidades idealizadas. Eles são válidos novamente psíquica e biologicamente. Eles servirão como padrões biológicos para as células, bem como estímulos psíquicos em termos de consciência. O espiritual e o biológico não podem ser separados. Seus propósitos e realidades se fundem. Terei muito mais a dizer sobre isso mais adiante no livro. Por enquanto, deixe-me mencionar que quaisquer deuses que apareçam entre vocês devam ser do seu tempo. Enquanto expressa ideias e conceitos, expressam conceitos que devem ir além do seu tempo para o futuro e servir como estímulos psíquicos fortes o suficiente para efetuar mudanças futuras. Quando, em termos históricos, a raça estava no processo de adotar uma necessária separação artificial de si mesma do resto da natureza, quando precisava ter certeza de suas habilidades para fazê-lo, quando assumiu a tarefa de um tipo particular de especialização e foco individual, precisava de uma religião que lhe assegurasse suas habilidades. As tendências homem-mulher naquela época tornaram-se psiquicamente alienadas umas das outras. As diferenças eram exageradas. O antigo conceito de deusa-mãe tornou-se inconsciente. O macho, esquecendo propositalmente o grande impulso natural agressivo do nascimento, tomou a agressão física e a força como sua prerrogativa. Pois isso passou a representar a qualidade da consciência do ego em sua necessidade de manipular fisicamente seu ambiente.
Embora ela, a consciência do ego, reconheça sua profunda unidade com a Terra e todas as criaturas, ela não pode ao mesmo tempo desenvolver essas habilidades de especialização e seu foco único e particular. O crescimento de culturas tribais separadas, por exemplo, e mais tarde de nações, só poderia surgir por meio de um sentimento de separação e de um certo tipo de alienação. Isso, no entanto, permitiu uma diversidade que não poderia ser alcançada sobre as condições aceitas. O Deus judeu, aparentemente local, Yehova ou Jeová, acabou, de uma forma ou de outra, destruindo o Império Romano e, ao fazê-lo, provocou uma reorganização completa da cultura planetária. Cristo, como é conhecido historicamente, representava psiquicamente as probabilidades do homem. Suas teorias e ensinamentos podem ser interpretados de muitas maneiras. Eles representavam grãos que o homem poderia semear como desejasse. Por causa de Cristo, houve uma Inglaterra e uma revolução industrial. Os aspectos masculinos de Cristo foram os que a civilização ocidental enfatizou. Outras partes de seus ensinamentos não seguiram a linha principal do pensamento cristão e foram enterradas. A Igreja ignorou o nascimento físico de Cristo, por exemplo, e fez de sua mãe uma virgem imaculada, o que significava que a consciência da espécie ignoraria por mais tempo sua relação com a natureza e seus aspectos femininos. Estou falando agora da civilização ocidental dominante. Deus, o Pai, seria reconhecido e a deusa da terra esquecida. Haveria senhores feudais, portanto, não videntes. O homem acreditaria que ele realmente tinha domínio sobre a terra como uma espécie separada, pois Deus, o Pai, havia dado a ele. A crescente consciência do ego teria então suas razões religiosas para dominação e controle. O Papa tornou-se a personificação do Deus Pai, mas esse Deus realmente mudou do antigo Jeová judeu. Cristo, historicamente falando, alterou esse conceito o suficiente para que pelo menos Deus, o Pai, não fosse tão caprichoso quanto Jeová. Alguma misericórdia veio à tona. A crescente consciência do ego não poderia correr solta sobre a natureza. Por outro lado, guerras santas e ignorância manteriam a população baixa. A Igreja, no entanto, a Igreja Católica Romana, ainda mantinha um repositório de ideias e conceitos religiosos que serviam como um banco de probabilidades das quais a raça poderia extrair. As ideias religiosas serviram de organização social muito necessária e muitos dos monges conseguiram preservar antigos manuscritos e conhecimentos no subsolo. Aqueles que eram aliados aos princípios religiosos agora, principalmente, sobreviveram e geraram comunhão, idades e descendentes que foram protegidos. Ideias psíquicas e religiosas, então, apesar de muitas desvantagens, serviram como um método de organização das espécies. Eles são muito mais importantes em termos de evolução do que se reconhece. Os conceitos religiosos desde o início mantinham as tribos unidas, forneciam estruturas sociais e asseguravam a sobrevivência física e a proteção que tornavam os descendentes mais prováveis. Perceba que, por enquanto, estou enfatizando sua civilização ocidental. A democracia americana surge diretamente do nascimento do protestantismo, por exemplo, e de um novo tipo de empreendimento. Luther é tão responsável pelos Estados Unidos da América quanto George Washington. Outras sociedades democráticas existiram no passado, mas nelas a democracia ainda era baseada em um preceito religioso, embora pudesse ser expressa de diferentes maneiras, como, por exemplo, nas cidades-estados gregas. O Sacro Império Romano uniu uma civilização sobre uma ideia religiosa, mas a verdadeira irmandade do homem só pode ser expressa permitindo a liberdade de pensamento do homem sob a bandeira da cooperação. E somente isso resultará na realização da espécie, com desenvolvimentos de consciência que, em seus termos, estavam latentes desde o início. Estou lhe dizendo que a assim chamada evolução e religião estão intimamente ligadas. Desenvolvimentos adicionais em seus conceitos levarão a uma maior ativação em porções do cérebro que agora não estão quase utilizadas, e estas, por sua vez, desencadearão expansões tanto em termos psíquicos quanto biológicos. O crescimento de ideias em termos de espaço era um pré-requisito. Os homens de um lado do planeta tinham que saber
que os homens estavam pensando do outro lado. Tudo isso pressupunha manipulação espacial. Os incentivos religiosos sempre serviram para estimular a curiosidade espacial do homem. Muitas das espécies que compartilham o seu mundo carregam dentro de si habilidades latentes que estão se desenvolvendo até agora. Homens e animais se encontrarão novamente na Terra com um antigo entendimento em uma situação ainda nova. Não existem sistemas fechados e, em ordens biológicas profundas, cada espécie sabe o que a outra está fazendo e seu lugar no esquema geral escolhido por cada um. Você é percebido de uma forma ou de outra por todos aqueles habitantes da Terra que você pode considerar abaixo de você. O homem provável está surgindo agora, mas também em relação com todo o seu ambiente natural, no qual a cooperação é a força principal. Você está cooperando com a natureza, quer você perceba ou não, pois você é parte dela. Fim da sessão.